ninguém prestaria atenção nele. Nem você, se o visse passando. Um garoto franzindo, pele queimada de sol, mãos calejadas por tocar o mesmo instrumento velho enquanto vigiava ovelhas que nem eram suas. O som da harpa se misturava ao balido distante dos animais e o vento trazia o cheiro seco do deserto misturado ao pó da solidão. O nome dele era Davi, mas naquele tempo ninguém o chamava assim com importância. Ele era apenas o último filho, o esquecido. O menino que todos deixavam para trás quando algo realmente importante acontecia. Há algo curioso no silêncio do deserto. Ele fala mais do que qualquer multidão. Davi aprendeu a ouvir esse silêncio, e foi ali, entre colinas e noites frias, que ele começou a conversar com alguém que ninguém via. Enquanto os outros buscavam aplausos, ele buscava presença. Enquanto seus irmãos eram treinados para a guerra, ele era treinado pela solidão. Parece injusto, não é? Mas é justamente no terreno da injustiça que Deus planta seus maiores segredos. Certa manhã, quando o sol ainda nascia preguiçoso atrás das montanhas de Belém, o som apressado de passos quebrou o ritmo calmo das ovelhas. O mensageiro trazia uma notícia. O profeta Samuel havia chegado à casa de Jessé. Dizia-se que o homem de Deus estava procurando o próximo rei de Israel. Todos os irmãos foram reunidos, altos, fortes, com o olhar ambicioso de quem sonha em usar uma coroa. Todos, menos Davi. Ninguém se lembrara dele. É estranho pensar nisso, não? Às vezes o mundo inteiro se move à sua volta e você parece invisível. Lá no campo, enquanto o óleo do profeta brilhava sobre as cabeças erradas, Davi continuava tocando. Seus dedos corriam sobre as cordas como se estivessem costurando o invisível. Cada nota era uma conversa secreta com o divino. Cada melodia um pedido silencioso. Senhor, tu me vês? E enquanto ele perguntava, o céu inteiro o observava. O olhar de Deus já havia pousado sobre ele muito antes que o nome rei fosse pronunciado. No salão, Samuel olhava confuso. Um a um, os filhos de Jessé passavam diante dele. Eram fortes, belos, prontos para serem admirados. Mas algo não batia. Algo dentro dele dizia, não é esse, nem aquele. Até que Samuel, cansado, perguntou, acabaram-se os moços? E então, como quem se lembrasse de um detalhe sem importância, Jessé respondeu, tem um menor, estava apacentando as ovelhas. Esse menor, essa palavra carregada de descaso, quase um sussurro de esquecimento, foi o gatilho para o destino mudar. O profeta o chamou, e o que aconteceu depois? Ninguém esperava. O som dos passos de Davi se aproximando era leve, mas o ar parecia pesado, como se o universo inteiro prendesse a respiração. Ele entrou sem pressa. Talvez sem entender o que estava acontecendo, talvez sem imaginar que o caminho do trono estava sendo desenhado ali em silêncio. Samuel o olhou nos olhos e viu algo que os outros não tinham, um brilho diferente. Não era ambição, não era força, era entrega. Um coração que não se escondia mesmo sem ser notado. O profeta ergueu o chifre de azeite e o óleo escorreu sobre a cabeça de Davi, e naquele instante o invisível se tornou inevitável. O menino esquecido foi escolhido diante de todos, mas o mais curioso é que nada mudou do lado de fora. Ele não recebeu uma coroa, nem um título, nem um exército. Recebeu apenas uma promessa e o silêncio. Um silêncio ainda mais denso do que antes, o tipo de silêncio que testa a fé. Às vezes Deus te unge em segredo e depois te devolve ao deserto, só para ver se o que Ele colocou em você é real. Davi voltou para o campo. As mesmas ovelhas, a mesma terra seca, o mesmo sol impiedoso, só que agora o invisível pulsava dentro dele. Imagina isso. Você é escolhido para algo que ninguém sabe. Carrega uma grandeza que ainda não pode mostrar.
Vive entre o ordinário, mas sente dentro de si o extraordinário chamando. É assim que Deus trabalha. Ele forma reis em lugares onde ninguém olha. Ele sussurra promessas no ouvido dos esquecidos. E quanto mais o mundo o ignora, mais ele se aproxima. Davi continuou tocando sua harpa, mas se você escutasse com atenção, perceberia que algo mudou nas melodias. Elas agora tinham um peso, uma saudade de algo que ainda não existia. É como se o coração dele estivesse tentando acompanhar o ritmo do próprio destino. Havia notas que pareciam orações disfarçadas, versos que misturavam dor e esperança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Talvez ele tenha escrito isso muito antes de enfrentar gigantes. Talvez essa frase tenha nascido aqui, nesse tempo de esquecimento. As noites eram longas, o vento frio, implacável. E enquanto o céu derramava estrelas sobre ele, Davi aprendia o que nenhum guerreiro saberia, que as maiores batalhas acontecem dentro da alma, quando ninguém está olhando. Ele descobriu que ser visto por Deus é infinitamente mais poderoso do que ser visto por pessoas, que o deserto pode ser um trono disfarçado e que, às vezes, a solidão é o treinamento dos escolhidos. E aqui está a incongruência que prende o coração de quem ouve essa história. Deus já tinha um rei sentado no trono, Saul. Mas mesmo assim, ele escolheu outro, um garoto comum, sem nome nas praças, sem glória nos olhos. Por quê? O que ele viu em Davi que ninguém mais enxergou. Talvez tenha sido a pureza, ou a coragem, ou quem sabe apenas um coração que batia no ritmo certo, o ritmo do próprio Deus. Há momentos na vida em que tudo parece parado, como se a história estivesse em pausa. Mas é nesse silêncio que o próximo capítulo está sendo escrito. O campo de Davi não era apenas um pasto, era o laboratório do invisível. Cada manhã, uma lição. Cada noite, um diálogo. E o tempo paciente preparava o improvável para o inevitável. Mas algo dentro dele sabia. Um pressentimento sutil, como o som distante de um tambor antes da guerra. O vento começou a mudar de direção, e com ele a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Ele não imaginava o tamanho do caminho entre o campo e o trono, e nem que antes da glória viria o gigante. Agora me diga, e se fosse com você? Se Deus te escolhesse em silêncio, quando ninguém está olhando, você continuaria fiel ao chamado mesmo sem aplausos, mesmo sem provas visíveis? Coloque aqui abaixo nos comentários. Você seria capaz de permanecer no campo, sabendo que o céu já te escolheu? Há momentos em que o destino não chega com aviso. Ele apenas irrompe, como um trovão cortando o céu azul. Foi assim para Davi. O mesmo menino que tocava a harpa entre ovelhas, agora se vê diante de um campo de guerra coberto de poeira, gritos e medo. O som metálico das espadas ecoa como trovões no vale de Elá. E o ar está pesado, denso, como se o próprio tempo hesitasse em avançar. Entre milhares de soldados, um só homem domina o olhar de todos. O gigante. Golias. Mais de 2 metros de arrogância e aço. Um monstro que não apenas ameaça, mas humilha. Durante 40 dias, ele grita o mesmo desafio. Mandem um homem que lute comigo! 40 dias de vergonha. E é justamente nesse silêncio covarde que o improvável reaparece. Davi, enviado apenas para levar pão e queijo aos irmãos, um mensageiro entre guerreiros, um menino entre heróis. Ele não vem para lutar. Mas às vezes, o chamado não pergunta se você está pronto. Ele simplesmente te coloca diante daquilo que te revela. O coração dele bate rápido quando ouve a voz de Golias ecoar. É mais do que um som. É um insulto à fé, uma afronta ao invisível que ele conhecia no campo. E algo dentro de Davi desperta. Não é raiva, é zelo. É como se a chama que Deus havia acendido naquela unção secreta começasse agora a sair pelas bordas. Os outros riem. O irmão mais velho o repreende. Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas?
Vi tua presunção. Mas há uma calma estranha em Davi. Uma confiança que não vem de músculos, mas de memória. Ele lembra do leão, lembra do urso, e entende. O mesmo Deus que o protegeu no silêncio, agora o chama para o ruído. O som do acampamento é uma mistura de medo e incredulidade. O rei Saul, exausto e envergonhado, o observa com espanto. Você é apenas um menino, e ele é guerreiro desde a juventude. Davi sorri, não por soberba, mas por convicção. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará deste filisteu. É uma frase simples, mas carregada de poder. O tipo de frase que faz o cérebro parar por um instante, como se algo dentro reconhecesse uma verdade antiga. O rei cede, e o improvável ganha permissão para enfrentar o impossível. As armaduras são colocadas sobre Davi, mas ele mal consegue se mover. O ferro pesa demais para quem aprendeu a lutar com leveza. Ele tira tudo. Fica apenas com sua funda e 5 pedras lisas do riacho. 5. Um número pequeno, mas suficiente para quem entende que vitória não depende de quantidade, mas de propósito. O sol queima alto. O campo está em silêncio. Até o vento parece esperar. O gigante se aproxima e cada passo faz o chão vibrar. Os soldados seguram ar. Davi caminha em direção ao medo, e o medo recua, disfarçado de riso. Sou eu algum cão para vires a mim com paus? Zomba Golias, a voz grave como trovão. Davi ergue o rosto, os olhos firmes, e responde com serenidade que corta como lâmina. Tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Há uma pausa. 1 segundo de eternidade. E então o braço se move. Uma pedra voa. Um som seco, quase imperceptível. Silêncio. O gigante cai. Por um instante, ninguém entende o que aconteceu. O cérebro humano, acostumado ao previsível, tenta decifrar o impossível. E quando a poeira baixa, o menino está de pé. O improvável venceu. Mas o verdadeiro impacto não está na vitória. Está no que ela desperta. Um novo nome começa a ecoar entre o povo. Davi. O esquecido agora é celebrado. O invisível agora é aclamado. Só que a glória é traiçoeira. Ela entra devagar, como um perfume agradável, que, se inalado por tempo demais, entorpece a alma. Enquanto o povo canta, Saul matou 1000, Davi 10.000, o olhar do rei muda. Algo sombrio se insinua nos olhos de Saul. Inveja, o veneno silencioso dos grandes. É assim que as histórias de heróis se complicam, quando a admiração se transforma em ameaça. Davi ainda não percebe, mas cada aplauso traz um eco escondido. Cada vitória, um preço que ainda será cobrado. As batalhas externas terminam rápido, as internas, nunca. Davi aprende que não basta vencer gigantes, é preciso continuar puro depois da vitória. E é aí que o verdadeiro campo de batalha começa. Saul, consumido pelo ciúme, começa a vê-lo como inimigo. O jovem guerreiro passa de herói nacional a fugitivo, de coroas de louvor para cavernas de esconderijo. E a cada passo, a promessa parece mais longe. Imagine o que é isso: ser ungido rei e ainda assim dormir sobre pedras. Ser escolhido por Deus e ainda assim ser caçado por homens. Davi foge pelos vales de Judá, com o coração pesado e a mente confusa. Aquele que derrotou Golias agora precisa lutar contra o desespero. Em noites escuras, talvez se pergunte se o profeta não se enganou. Talvez olhe para o céu e diga: Senhor, o que o teu plano está fazendo comigo? E o céu responde com silêncio. O mesmo silêncio do campo. O mesmo silêncio que o moldou antes. Mas há algo que ninguém percebe. O campo e o campo de batalha são a mesma escola.
Ambos ensinam sobre dependência. Ambos revelam o que há no coração. O Deus que permitiu o gigante, agora permite o exílio. E Davi começa a entender que o verdadeiro poder não está em derrotar inimigos, está em não se perder quando tudo parece contrário. Ele se esconde, escreve salmos, ora, chora. É nesse tempo de perseguição que nasce o homem segundo o coração de Deus. Não no trono, mas na caverna. Não na guerra, mas na espera. Cada passo que Davi dá é uma ferida aberta e uma lição nova. Ele aprende a perdoar quem quer matá-lo. Aprende a adorar em meio ao medo. Aprende que fé não é ausência de dúvidas. É escolher continuar mesmo sem entender. E o espectador, o ouvinte, sente isso. Porque todos, em algum momento, já foram Davi. Já enfrentaram gigantes que pareciam invencíveis e já correram de inimigos que pareciam inescapáveis. Mas o mais intrigante ainda está por vir, porque os inimigos de fora são fáceis de ver. Os de dentro, nem sempre. Davi vai descobrir que há batalhas que o sangue não vence, e que às vezes o coração mais forte é também o mais vulnerável. E você? Já percebeu que muitas vezes a vitória que parece o auge é só o prelúdio de um novo teste? Coloque aqui nos comentários. Você acredita que o maior inimigo de Davi não tinha forma de gigante? No começo, o palácio parece com tudo aquilo que Davi sonhara em segredo durante as noites frias no campo. Luz, mesas repletas, vozes que o chamavam pelo nome com reverência, cortinas que não deixavam ver o mundo lá fora. Mas há uma cor no palácio que não entra no campo. A cor da poluição da alma. O ouro reflete tudo, inclusive as rachaduras interiores. Davi, o menino que ungiu o fogo em silêncio, agora carrega no peito o peso de uma coroa que brilha e oprime ao mesmo tempo. Ele veste o manto do rei e, aos olhos do povo, tornou-se reflexo do poder. Porém, nenhum tecido, por mais fino, esconde a verdade que começa a crescer como uma sombra na sua casa. Cenas de intimidade e luxo abrem espaço para detalhes cruéis. Uma janela entreaberta por onde entra o cheiro forte do perfume de uma mulher que não é sua esposa. Um corredor onde passos apressados carregam mensagens que nunca deveriam ser lidas. Uma cama onde a paz deveria descansar e, em vez disso, descansa a ilusão. O que acontece é simples e, ao mesmo tempo, impossível de reduzir a palavras. Um rei vê, deseja, cede. O mesmo coração que aprendeu a tocar salmos começa a tocar mentiras. A narrativa não precisa apressar os fatos. A queda tem um ritmo próprio, lento como a erosão de uma rocha, mas devastador como um desabamento. Batseba. A imagem dela surge como uma cor intensa no quadro. Pele que lembra o brilho da lua, olhos que guardam uma curiosidade perigosa, um rastro de silêncio que revela segredos. Ele vê a do terraço. Ela se banha na luz de um chuveiro improvisado, alheia ao fato de que olhos reais a observaram. Há aqui uma incongruência que a mente não deixa passar. A passagem automática do divino para o profano, do sagrado para o conveniente. Davi poderia ter partido. Poderia ter virado o rosto e voltado para a harpa. Em vez disso, algo dentro dele se moveu. Talvez fosse a fome do poder transformada em desejo. Talvez fosse a vaidade que se alimenta de conquistas proibidas. E quando o rei manda buscar Batseba, toda a casa treme. O processo é frio e metódico. Davi não é um monstro. É um homem com escolha, e é essa escolha que o condena. O prazer vem, mas vem acompanhado de um ruído que nenhum ouro consegue abafar. O som da culpa brotando como se fosse água de uma fonte subterrânea. Depois, a tentativa de esconder o erro transforma o ato em crime. Uria, o esposo leal, é colocado como peça num tabuleiro onde a moral já havia sido trocada por conveniência. Envolver um exército inteiro em uma mentira, enviá-lo ao campo de batalha com ordens que matam, sacrificar um homem para cobrir o pecado do rei, tudo isso acontece em silêncio que ecoa muito mais alto do que qualquer trombeta de vitória. E então,
entra Natã na cena. Não como juiz implacável, mas como um espelho. O profeta chega com a calma quase brutal de quem sabe que palavras podem partir um coração. Ele conta uma história, um homem rico que rouba o cordeirinho do pobre. A metáfora é um golpe lento, mas certeiro. Davi ri no começo. Quem não ri quando a dor parece distante? E depois o riso morre. A revelação é como um golpe que expõe órgãos, não apenas pele. Tu és o homem, diz Natã. Não há grito. Há um silêncio mais profundo que o do deserto. O rei que ungiu rei se esperou pelo reconhecimento do povo, sabe que foi visto, e enxergar-se é pior do que ser visto por outros. A cena do arrependimento é íntima, dolorosa. Não é uma cena pública de humilhação. É uma câmara escura onde a alma é revelada em seu estado cru. Davi cai, chora, escreve palavras que parecem rasgar o peito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O tom é de choque e de remorso tão profundo que chega a doer no espectador. Há beleza nisso, a honestidade brutal de quem confessa. Porém, confissão não apaga consequências. A narrativa sai do íntimo e se espalha como tinta. A criança concebida morre. As paredes do palácio têm ouvidos que sussurram. A família, antes um porto, vira campo minado. O que se segue é uma sucessão de dores familiares que o poder não consegue domar. A traição de Davi acende chamas que devastam gerações. Amanão abusa de Tamar, Absalão trama vingança, e o reino, que parecia sólido como pedra, treme com conflitos que nascem não nas fronteiras, mas nas camas e nos salões. Aqui está a lição cruel e eficaz. O pecado privado tem reverberações públicas. A queda de um homem semeia a instabilidade em uma nação inteira. O público sente isso na pele, porque é um espelho de todas as famílias que conhecem segredos que corroem os lares. E ainda assim, não há simplificação moral na história. Davi não é demonizado. Ele é mostrado em sua complexidade. Há arrepios de ternura quando o vemos cantando no desespero, compondo salmos que saem como confissão e oração. Há também momentos de raiva real, de vontade humana de corrigir o erro por meios que, muitas vezes, alimentam mais destruição. A narrativa evita vilões unidimensionais e expõe o drama humano. Amor que virou posse, desejo que virou instrumento, poder que cobriu de sombra o que era luz. Visualmente, as cenas alternam entre cores quentes, o brilho intoxicante das festas e tonalidades frias, o azul quisado das noites em que Davi caminha sozinho pelos corredores, a luz de tochas tremendo na parede como se fossem lembranças que se recusam a morrer. Há odores no ar, perfume caro que tenta disfarçar o cheiro da mentira, o ferro das armas que lembra as mortes que patrocinaram a sombra, o cheiro áspero do choro abafado na escuridão. O som acompanha, um pulo brusco em silêncio, uma harpa desafinada, passos que hesitam. Tudo isso constrói uma sensação de claustro, de realeza convertida em prisão. E mesmo com um arrependimento sincero, a história insiste em ensinar que culpa e consequência são duas linhas paralelas, que só se tocam na profundidade do sofrimento. A morte do filho, fruto da transgressão, é mostrada como o golpe final que corrói qualquer fantasia de que o pecado pode ser meramente escondido por lágrimas. Davi ora, jejua, clama, mas aprende da forma mais dolorosa que algumas perdas não voltam. O espectador sente um misto de compaixão e frio na espinha. O homem mais próximo de Deus pode ainda assim ser devastado por suas próprias fraquezas. Há também nesse capítulo uma virada sutil que prende. A graça não é abolida, mas a restauração exige preço e tempo. Não há um tudo bem fácil. A narrativa planta pistas, palavras de salmos, olhares de perdão que se mostram aos poucos, gestos de reconciliação que começam a germinar, deixando um fio solto no tecido da história. O espectador fica com perguntas que não cabem ao sentimento do momento. Será que o arrependimento de Davi será suficiente para transformar a nação quebrada? Como se reconstrói confiança quando o dano foi íntimo e irreversível? E mais inquietante, como um coração que errou tão profundamente pode voltar a bater segundo o coração de Deus? Há pistas, há sinais, mas a resposta exige uma travessia que ainda não começou.
O reino sangra por dentro e por fora. Filhos se afastam, inimigos se aproximam. A redenção, quando vier, terá que passar por perdas, por confrontos, por escolhas que ainda não foram feitas. O tempo passou, mas ainda vi o tempo nunca foi apenas contagem, foi lapidação. As rugas que agora se desenham em seu rosto não são marcas de idade, são cicatrizes de alma. Cada linha conta uma história. A de um menino que foi pastor, a de um guerreiro que foi rei, a de um rei que foi pecador e a de um pecador que aprendeu a ser filho novamente. O trono ainda está ali, mas a coroa já não pesa como antes. O ouro perdeu o brilho da vaidade e ganhou o tom da lembrança. Davi não é mais o homem que desceu aos campos para enfrentar Golias. Agora ele enfrenta um inimigo que vive dentro. O inveja, a culpa, o medo de não ter sido tudo o que Deus esperava. Nas manhãs de Jerusalém, o rei caminha devagar pelas varandas do palácio. O vento traz o cheiro do incenso queimando no templo, misturado ao som distante das orações do povo. O mesmo povo que o exaltou, o condenou e que agora o respeita com um tipo de silêncio que nasce da compreensão. Como se todos, no fundo, soubessem que a grandeza de Davi nunca esteve na ausência de milagres, mas na maneira como ele voltava depois de cada queda. É o tipo de grandeza que não reluz, mas pulsa. Ele se lembra do campo, o cheiro das ovelhas, o som das pedras rolando entre os pés, o brilho do sol refletido na água do riacho. A saudade, mas não do passado em si, saudade da pureza que o acompanhava ali. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele repete em voz baixa, quase num sussurro, como quem tenta reacender uma chama antiga. Pela primeira vez em muito tempo, há paz nessa terra. A culpa não desapareceu, mas agora ela se tornou professora. O arrependimento deixou de ser castigo e virou linguagem. É através dele que Davi aprende a respirar de novo. Durante a noite ele escreve. Palavras que escorrem da alma e se transformam em cânticos. Os salmos nascem como confissões e se tornam pontes entre ele e Deus, entre dor e esperança, entre ruína e reconstrução. Ele escreve com as mãos trêmulas, mas cada verso é firme. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A frase ganha novo significado agora. Não é mais a declaração de um jovem confiante, mas de um homem quebrado que aprendeu a confiar mesmo sem entender. O público sente o eco disso. O coração humano tem uma fome ancestral por redenção. E em Davi, essa fome encontra voz. O palácio continua o mesmo, mas o homem dentro dele mudou. Já não há pressa nos gestos, nem soberba no olhar. Há uma quietude rara, o tipo de serenidade que só quem já chorou demais consegue carregar. Davi aprendeu a escutar o som das entrelinhas, o som de Deus falando sem palavras. Em momentos assim, ele fecha os olhos e o tempo parece recuar. O garoto com a harpa volta a aparecer, sentado entre ovelhas, tocando uma canção que só o céu entende. A câmara invisível se aproxima e por um instante parece que nada mudou. O menino e o velho se encontram no mesmo ponto do coração. Mas a história não é apenas contemplação. Há também o peso do legado. A notícia da morte de Absalão, seu filho, parte o que restava de inteiro dentro dele. O grito de Davi, meu filho, Absalão, quem me dera morrer por ti, atravessa o palácio e ressoa em séculos. É o som do amor e da impotência se misturando. A cena é quase insuportável de assistir, porque mostra que o poder nunca protegeu ninguém da dor. A partir daí, Davi se torna sombra e luz, na mesma medida. Ele é rei de um povo e servo de uma dor. Vive o paradoxo que define os humanos, capaz de fazer grandes coisas, mas incapaz de salvar a si mesmo. Ainda assim, a chama não se apaga. Davi começa a falar sobre o que vem depois. Não apenas sobre o sucessor, Salomão, mas sobre algo maior, algo que nem ele sabe explicar direito. De minha casa virá aquele cujo reino não terá fim, ele diz, olhando o horizonte como se visse além do tempo. Há nas suas palavras um eco profético, uma esperança que ultrapassa o trono, o sangue e o próprio nome. O público sente que ali, no ocaso da vida, o rei começa a entender o motivo pelo qual Deus o escolheu desde o início. Não por sua bravura, nem por sua força, nem por sua obediência inabalável, mas por sua capacidade de amar
mesmo depois de se quebrar. Porque é isso que Davi se tornou, uma ferida que não se fecha, mas que brilha. Um lembrete de que o coração segundo o coração de Deus não é o que nunca erra, mas o que nunca deixa de voltar. É a alma que sangra na direção certa. A câmara invisível percorre o palácio mais uma vez, mas o que se destaca agora não são as colunas, nem o trono, nem os guardas. É o espaço vazio onde Davi se ajoelha. O mesmo chão onde ele caiu é o chão onde ele aprendeu a permanecer. E há um momento silencioso, quase místico. Ele levanta o olhar e sorri. Não o sorriso de quem venceu, mas o de quem entendeu. Um sorriso que diz: mesmo quando eu não fui fiel, ele permaneceu. A cena é simples, mas provoca uma reação visceral. O público sente algo se abrir dentro. É como se uma lembrança antiga despertasse. A certeza de que Deus não desiste do humano só porque o humano falhou. O velho rei repousa. A harpa está encostada no canto, as cordas gastas pelo tempo. Uma última luz entra pela janela e ilumina o pó que dança no ar. Ele pensa em tudo. Em Saul, em Golias, em Batseba, em Absalão. E no meio das lembranças, uma frase surge como conclusão de uma vida inteira. Melhor é cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. É a confissão final de alguém que aprendeu que misericórdia é mais profunda do que justiça. E talvez seja esse o verdadeiro segredo. O coração segundo o coração de Deus não é um coração invencível, é um coração vulnerável o suficiente para ser moldado. Davi foi rei, guerreiro, músico, adúltero, pai, fugitivo, poeta. Foi tudo isso e ainda assim permaneceu amigo de Deus. Porque entre todos os títulos e tragédias, o que definiu não foi o erro, mas o retorno. O som da harpa ecoa pela última vez e o quadro se dissolve. Não há final triunfante, nem explosão de glória, apenas a serenidade de quem entendeu que o maior poder está em se render. O público sente a calma depois da tempestade, a paz que vem não de vencer, mas de ser transformado. O narrador baixa o tom, quase num sussurro, e deixa escapar uma pergunta que não se apaga com os créditos. E se o coração segundo o coração de Deus pudesse bater dentro de nós também? E se o mesmo Deus que escolheu Davi, com todas as falhas, quedas e lágrimas, ainda estivesse à procura de corações dispostos a recomeçar?